Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito, a palpitar, imorredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perseveremos juntos em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Boa noite a todos. Hoje é 9 de dezembro de 2016. Estamos iniciando mais uma edição do programa Momentos Espirituais, ao vivo, direto aqui do estúdio da Rádio Capela FM de Vinhedo, 105,9, cujo telefone é 3876-6846, e os estimados ouvintes sintam-se à vontade para eventuais questionamentos. Hoje, como temos feito já há algumas semanas, estamos estudando os capítulos contidos em O Evangelho segundo o Espiritismo. A semana passada estudamos o 13º capítulo, e hoje, evidentemente, faremos algumas reflexões sobre o 14º capítulo, intitulado Honrai a vosso pai e a vossa mãe. A semana passada, estudamos Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Muito bem. E lá no capítulo 14º, eu tenho que me controlar, né? Porque tem uma história que minha mãe falava, que ela foi no prédio da Receita Federal, uma ocasião, lá na Praça da Sé, em São Paulo, da Receita Federal do governo estadual. E lá é um prédio conhecido, um prédio bem famoso, né? E aí ela chegou no elevador e esses prédios, prédio é demais, né? Esses edifícios, né? Esses edifícios têm muitos funcionários e evidentemente tinha os ascensoristas, né? Olha que termo bonito, né? Qual a sua profissão? Ascensorista, né? Ascensorista é ascender, né? Ele vai dirigir o elevador para conduzir as pessoas aos mais diferentes andares. Aí, então, o elevador lotado, né, como a capital paulista, tudo é cheio de gente para tudo quanto é canto. E no elevador, o elevador já quase lotado, a minha mãe já estava lá dentro, quando no interior do elevador chega mais uma pessoa, um senhor, e ele fala para a ascensorista: por favor, o 14º. E aí o 14º, então eu particularmente tenho dificuldade, eu tenho que me policiar para não falar 14º, né? De tanto que ficou gravado na sua cabeça a história. De tanto que ficou gravado, exatamente. Uhum. E aí lá no 14º, no capítulo 14º de O Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar duas passagens que se encontram lá no Evangelho, nas anotações do evangelista Marcos, capítulo 10, do evangelista Lucas e do Mateus. Lucas é capítulo 18 e Mateus capítulo 19. Então diz assim:
num determinado momento, o mestre diz, o mestre, evidentemente, o mestre Jesus, sabeis os mandamentos, não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. E uma outra passagem que se encontra lá no Êxodo, no capítulo 20. Capítulo 20 do livro Êxodo é onde estão contidos os 10 mandamentos. E lá nos 10 mandamentos, um deles é: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. E agora, hein? Honra a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Será que Deus vai dar um lote de terra, uma gleba, um terreno para cada um de nós? Será que é essa terra que o Decálogo se refere? Ou será que na perspectiva reencarnatória se nós honrarmos o nosso pai e a nossa mãe, nós continuaremos reencarnando neste planeta, melhorando-o, tornando-o, transformando-o para um mundo de regeneração, para um mundo feliz, para um mundo onde o bem prevalece, através das múltiplas existências em que teremos honrado nosso pai e nossa mãe. Boa noite, Fábio, boa noite, Marcos, boa noite, Guilherme. Que alegria, que satisfação estarmos aqui, já sentindo saudades do nosso querido João, que não pôde vir hoje conosco, o nosso querido elevado José Irmão, e a nossa querida Sônia, que hoje está trabalhando, está ganhando o pão de cada dia. Gostaria de ouvi-los nesses comentários iniciais. Fique à vontade, Fábio. Marcelo, eu nunca tinha pensado nisso que você acabou de falar. Você abriu um novo horizonte de entendimento para mim, quando você falou da perspectiva reencarnacionista. Exatamente. Ou seja, se eu honro o meu pai e a minha mãe, vou tentar entender o que você falou. Sim. Se eu honro o meu pai e a minha mãe, ou seja, se eu os dignifico, né? Se eu os coloco numa posição de distinção, de respeito, de realce, de gratidão, será um júbilo... Pelo meu bom comportamento. Exato. Será um júbilo maior para eles serem pais meus, né? Porque eu os dignifiquei, eu os distingui, eu os respeitei. E eu tornei a vida dos meus pais mais agradável, né? Consequentemente... Eu coloquei em prática os bons exemplos que eles me ensinaram. Exato. Então veja, se eu tornei a vida deles mais agradável como pais, se foi um prazer para eles serem pais, então, e se ser pai ou ser mãe é um prazer, a vida na Terra está garantida. Sem dúvida. Né? A vida na Terra está garantida. Agora, se eu não dignifico meu pai, se eu não honro meu pai, se eu não dou o carinho que ele merece, o respeito que ele merece, a distinção que ele merece, a gratidão que ele merece, a tarefa de ser pai, que já é tão pesada, tão laboriosa, tão difícil, se torna mais desafiadora ainda, a tal ponto que muitas pessoas vão pensar 2 vezes para ter filhos, né? E se eu vou pensar 2 vezes para ter filhos, ou vão aumentar os empecilhos para que as pessoas tenham filhos, a vida na Terra não está garantida mais. Não é verdade? As pessoas não vão querer mais ter filho, e a raça humana não vai prosseguir, e nós perderemos a chance de evoluir.
Então, então dá para entender muito bem quando ele fala assim... E esse raciocínio é uma tendência que nós vemos nos jovens, né? Nas pessoas dos países ditos desenvolvidos. Desenvolvidos materialmente, né? Ou mesmo no nosso país, que não é considerado um país de primeiro mundo, um país desenvolvido, mas a classe média daqui tem os mesmos hábitos dos países desenvolvidos. Exato. Então, hoje, cada vez mais, a gente vê com frequência famílias cujos filhos, o filho vai sair de casa com 40 anos, ou nem sai de casa, fica em casa a vida toda, não casa. Os pais acabam saindo, né? Desencarnam e ele continua. É verdade. Exatamente, os pais é que acabam saindo. Então, eu vejo com tristeza e preocupação, inclusive, essa tendência, porque é uma fuga da responsabilidade, né? É uma fuga da responsabilidade que os nossos filhos, ou os filhos dos nossos amigos, dos nossos parentes, estão, ou têm apresentado, têm cometido, né? Então, se eu for pensar... só na minha felicidade, no meu prazer, na minha alegria, e pensar que criar filhos... Dá trabalho, criar filho dá trabalho. Um grande trabalho, e depois eles vão fazer a vida deles, e eu vou pensar assim, e eu vou colocá-los no mundo para sofrer, para tomar vacina, para ficar com gripe, né? Para ter que ralar na escola, para ter que trabalhar, para suar o rosto para poder comer, para... ter decepções amorosas, para depois ficar velho, quebrar a cabeça do fêmur, ficar na cama e depois ficar prostrado e morrer? Para que eu vou criar um filho? Né? Então, infelizmente, esse raciocínio materialista é um raciocínio que é utilizado por um número expressivo, né, de pessoas. Exatamente. Então veja bem o que Jesus está falando. Pelo contrário, se eu dignifico aos meus pais, se eu honro aos meus pais, se eu respeito, se eu distingo, né, se eu sou grato a eles, obviamente que eu passo esse exemplo para os meus filhos. E os meus filhos terão a escola para serem da mesma forma para comigo. E a vida na Terra se torna muito mais agradável, muito mais digna, né, respeitosa, equilibrada, do ponto de vista, se a gente levar em conta que a célula básica da sociedade é a família, né? Então eu tenho uma família que é digna, que é respeitosa, que é amorosa, que é distinta, né? E aí a vida se torna muito mais prazerosa, né? Muito mais digna também. E assim nós vamos viver longo tempo nessa terra que nos acolhe e que nos há de servir de escola. Mundo escola, né? Esse mundo escola em que nós vivemos. Então é muito linda esse pensamento, essa reflexão, que eu te agradeço porque eu não conhecia, né? E me fez pensar bastante. Sem dúvida, né? E nós temos aprendido com os nossos expositores, os nossos amigos, né? Certamente eu já ouvi isso do nosso querido Severino, né, e de outros expositores que também me chamaram a atenção para esse detalhe. E olha que interessante, se nós raciocinarmos, vamos nos colocar como moradores de Júpiter, que nós temos notícias de que é um mundo evoluído, que é um mundo feliz, né? Muito bem. Lá em Júpiter, nós também teremos paz. Se nós dignificarmos esses pais, nós continuaremos encarnando por um bom período lá em Júpiter também, né? Então essa terra que o mestre fala é a hospedaria, que é a sua escola, é a hospedaria onde nós estamos inseridos, né? Entendeu? Por isso que o Evangelho de Jesus é imbatível. O Evangelho do mestre é impressionante, né? Porque ele é válido para qualquer lugar, para qualquer situação, para qualquer tempo em que nos encontremos, né? Impressionante. Sim, muito lindo. Muito bem.
Marcos, você gostaria de falar alguma coisa? Guilherme, gostaria de ouvi-los. Tem algum comentário? Lava Jato, alguma coisa nesse sentido? Não, até o comentário, até complementando um pouco o que vocês estavam falando, né? O honrar pai e mãe, a gente pensa também em não deixá-los desamparados, né? Você cuidar dos pais, além de honrá-los, enfim, né, Fábio, como você falou, mas na velhice, tratá-los com dignidade, com amor, não os abandonar, né? Que isto é a gratidão para que nós temos para com eles, porque primeiramente se nós estamos reencarnando, é porque eles nos aceitaram como filhos na espiritualidade, né? Então devemos a eles, só por isso já seria um bem muito grande, porque nós estamos reencarnando, né? Em uma família eles estão nos recebendo. Então isso já é um dos motivos para que a gente já honrássemos, né, os nossos pais, né? Então desse essa assistência, proporcionar a eles um conforto maior, né, quando eles estão mais avançados na idade, né? Isso que você está falando, Marcos, é bem diferente de reservar um cantinho da casa para eles, e pôr uma caminha ali com aquele colchãozinho com um buraco no meio. Mequetrefe. Né? Nossa, fugiu a palavra, aquela colchazinha, né? Exato. Sim. Dar um presentinho ali no Natal, é bem diferente disso, né? Muito diferente. E olha, e notemos também que muitas famílias ainda vivem da aposentadoria daquele idoso, né? Não digo vivem, mas a aposentadoria dele ajuda até ele ainda estar... O resto da família. Exatamente. Né? E não tratá-lo como um estorvo, né? Meu pai está velho. E às vezes, porque o corpo envelhece, o espírito não, né? Ele está bem num corpo que não responde àqueles reflexos, àqueles estímulos, e às vezes ele fala alguma coisa, ou às vezes sem pensar, nossa, cai de pau, porque nossa, só fala, enfim. Isso que nós temos que colocar a cabeça no lugar e pensar, ele é um corpo idoso, mas é um espírito que adquiriu cada vez mais sabedoria, né? Então é isso, tratar bem os levar nossos... para tomar um sorvete, né, Marcos? Pois é. Tomar um sorvete, passear na praça, né? Fazê-lo, integrá-lo à família. Levar no parque. Cada vez mais. Levar na casa da tia que ele está com saudade de ver. Levar na casa do neto, do outro neto, do sobrinho. Colocar no colo, abraçar, contar história, perguntar como é que está tudo, ou seja, tratá-lo dignamente. Com certeza, e até porque seremos pais no futuro, né? Muitos de nós. Né? E lembrar que às vezes vão fazer necessidades nas calças, quando vier a velhice, que às vezes vão falar coisas que não fazem o menor sentido, e a gente vai ter que corrigir, né, e educá-los. E às vezes a gente se esquece que eles fizeram isso pela gente, né? Limparam muitas fraldas nossas e nos ensinaram muitas coisas erradas que nós falamos também, né? Hoje o meu filhinho está com dor de barriga, com desinteria, e eu limpei a fralda. Disenteria. E eu tive que limpar ele 3 vezes em menos de 1 hora. Vamos ver quantas vezes ele vai me limpar. Pois é. Mas ele melhorou? Dormiu agora, né? Tá melhor assim. E a gente vê... só manter a hidratação, aí ele para a diarreia. Pois não, Marcos? Como diz no Espiritismo, a importância dos pais nos primeiros anos de vida daquele espírito, né? Que o pai, os pais melhoram, é o momento de passar para esse espírito algo a mais, algo bom, algo edificante que vai ficar para o resto da vida. Coisas boas, e se forem ruins também ficarão para o resto da vida, desta vida, né? Então a participação dos pais é muito importante, né? Por isso nós temos que honrar. E interessante é não inverter também os papéis, né? Porque às vezes a gente coloca o pai da gente como filho da gente, mas não só no lado do carinho.
A gente coloca o pai da gente como filho da gente no sentido de que a gente fica falando o que ele tem que fazer, determinando a vida dele, Exato. falando que está errado, humilhando, cerceando, sabe? E também não é uma postura correta, né? Não é. A postura correta é o pai atrás de você, com a mão no seu ombro, mostrando o caminho da frente para você. Vai lá, meu filho. E você, tipo assim, sentindo que seu pai te deu tudo que te deu, te colocou na posição que você tá, né? Deu todos os recursos para você chegar na onde chegou. Então você vai com ele te respaldando, né? Te dando esse apoio, mas que isso não dá o direito de que você volte para ele e inverta o caminho. Exatamente. Fala assim, não, você vai para lá e eu que estou agora atrás de você, mostrando o que você tem que fazer. Bem lembrado, né? Fábio. Então, Bem esse lembrado. respeito, essa honra, acho que tem a ver com isso também, né? Colocá-los na posição de pai. Nesse aspecto, ser submisso, sim, porque eles te puseram na onde você está. Sem dúvida. Então, e manter o respeito filho-pai filho-pai eternamente. digno. Eternamente. Se ele, por acaso, estiver falando alguma coisa que ele não tenha razão, você pelo menos tem o amor. Né? Tem a caridade de escutá-lo, de respeitá-lo. Né? É isso mesmo. E não precisa você impor a sua razão. Você simplesmente o ame. Né? Isso mesmo. O ame, porque quem está com amor é quem está com a razão. Né? E um outro fator aí que eu me recordo também, né, não só dos meus pais, como dos meus tios, alguns que infelizmente já abandonaram o corpo, né, já se encontram na pátria espiritual. E é muito comum, vocês certamente já tiveram essas experiências, que é ouvir inúmeras vezes a mesma história, né? Ouvir inúmeras vezes a mesma história. E o interessante é que fazer muitas cara vezes de curioso todas as vezes, né? E fazer cara de e muitas vezes não é porque tem Alzheimer, não, é porque ele se sente bem contando novamente a mesma história. Isso mesmo. Entendeu? Não necessariamente seja demência senil, não Alzheimer, nada disso. A história é tão marcante para ele, né, que ele traz ela à tona, faz parte do modus operandi, do modo de operação dele. Exato, exatamente. Podemos fazer a primeira pausa? Aí depois nós entraremos na parentela corporal e a parentela espiritual. Isso mesmo. Pode ser, Guilherme? Nesse primeiro, então, intervalo... Pode ser, Marcão, vamos lá. Eu escolhi uma música aqui, ela se chama Trembala. Foi composta pela Ana Vilela, que é uma garota de 18, 19 anos. Essa música de forte inspiração. Então, ela foi na internet que surgiu, essa menina. Ela gravou um vídeo com uma voz doce e uma letra e uma melodia simples e maravilhosa. Então, é recente essa música, eu até peço que os que estiverem ouvindo, prestem atenção na letra, que tem muito a ver nesse tema, e é uma letra muito linda. Ana Vilela? Trembala com Ana Vilela. Que beleza. O programa Momentos Espirituais, ao vivo, direto do estúdio da Rádio Capela FM 105,9, cujo telefone de contato é 3876-6846, e os estimados ouvintes sintam-se à vontade para eventuais questionamentos, eventuais sugestões, eventuais críticas, mesmo porque não nos consideramos os conhecedores de tudo, né? E mesmo porque também reconhecemos as nossas inúmeras imperfeições. Muito bem. Dentro desse capítulo, intitulado Honrai vosso pai e vossa mãe, o 14º de O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 8, nós vamos encontrar um comentário do Kardec que é muito, muito pertinente. Então ele diz assim: os laços do sangue não criam forçosamente os laços entre os espíritos. É verdade, né? Numa mesma família, nós temos muitas vezes mais afinidade com um do que com outro, com um tio do que com outro tio, com uma tia do que com outra tia.
e assim por diante. E ele comenta, né? Continua o Kardec. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Porque o espírito já existia antes da formação do corpo. Já tinha toda uma história, né? E toda essa história prévia é que vai determinar as simpatias e as antipatias, as afinidades e as maiores afinidades e as menores afinidades. O espírito é como o vento, Marcelo. Exatamente. Você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Exatamente. Né? E pneuma é como pneuma. Você não sabe de onde vem nem para onde vai. Exatamente. Que é o termo utilizado do grego, Mesmo. é pneuma. É. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho, para fazê-lo progredir. Então, a função principal dos pais é auxiliar o desenvolvimento moral e intelectual dos filhos, né? Essa aqui é a nossa função, né? Eu digo nossa aqui porque todos nós aqui somos pais, né? Então não é da roupa, da comida, da teto? Não é só dar coisas materiais, não. Brinquedo. As coisas materiais são importantes, mas nós também não precisamos dar... agora você vai me entrar em Divaldo, né? Porque nós damos muitas coisas para os nossos filhos e não nos damos para os nossos filhos. Então nós sabemos dar presentes, nós damos agrados, nós fazemos isso até para diminuir o peso da nossa consciência. Mas muitas vezes nós somos incapazes de ficar 15 minutos ouvindo o nosso filho, o relato dele da escola, 15 minutos de atenção, 15 minutos de carinho. Os pediatras, os psicólogos dizem que esses 15 minutos, principalmente na infância, são suficientes para preencher do ponto de vista emocional, do ponto de vista psíquico, preencher o nosso filho, né? Esses 15 minutos de atenção são suficientes para preencher esse psiquismo deles, né? Vamos dizer assim. E muitas vezes nós... vamos dar banho logo para fazer logo ele dormir, para a gente se livrar, para ficar sentado na frente da televisão assistindo Rambo, assistindo Walking Dead. Meu Deus do céu, hein? Walking Dead é demais. Narcos e assim por diante, né? E depois quando eles vão embora, né? Que aí crescem e vão morar sozinhos, casam, saem de casa. Os relatos que a gente tem é justamente da síndrome do ninho vazio, né? Que acontece aquela saudade e aí até o arrependimento de não ter dado aqueles 15 minutos de atenção. O que será que ela está fazendo agora? A casa está tão quieta. Exatamente. E muitas vezes nós, pelo menos a gente vê muito isso na cultura americana, né? Que os filhos acabam morando distantes dos pais, né? Distantes fisicamente mesmo, né? Os pais vão para a universidade, vão para a vida e tal, e acabam ficando, por exemplo, um mora lá em San Diego e o outro mora em Nova York, né? Vamos dizer assim. E aí tem aquele famoso encontro só no dia de ação de graças, né? Que eles se esforçam para ver ou dá um telefonema, né? Então, quer dizer, né, o relacionamento entre os pais e filhos deve ser muito mais do que isso, né? Exatamente. Independendo se é uma família, digamos, corporal, né, como eles dizem aqui, ou a família espiritual, não importa, né? Acho que o feeling, cada um dentro da sua família vai ter esse feeling de aproximação mais com um do que com o outro membro da família. Mas, independente disso, tem que haver o amor, tem que haver harmonia entre os familiares, sendo daqui ou espiritual, essa união familiar, não é mesmo?
A gente sabe que as nossas vidas são governadas por pessoas que nos amam e que têm uma ascendência moral sobre nós, né? Sim. Assim como nós amamos os nossos filhos e temos uma experiência maior do que eles nessa vida, né? No caso espiritual, os espíritos que nos governam, as vidas têm uma experiência, uma vivência, um desenvolvimento moral maior do que o nosso também. E não é à toa que eles colocam as pessoas que eles colocam nas nossas vidas, né? Dos nossos lados. Porque se eu olho, por exemplo, para as minhas duas famílias, a família do lado do meu pai e a família do lado da minha mãe, eu consigo ver certinho os irmãos do meu pai, a característica sentimental, intelectual deles. E quando eu olho para o lado da minha mãe, os irmãos dela, eu vejo certinho a característica sentimental e intelectual deles. Olha, são dois grupos completamente diferentes, mas são dois grupos que se necessitam. Ou seja, o grupo da família da minha mãe, eles têm características semelhantes e se repulsam pela própria característica semelhante. Nossa. Porque um vê no outro o que ele não gosta, mas é justamente o que ele mesmo tem. E sabe que a gente comenta, né? Até na quarta-feira eu fiz a preleção também. E eu até comentei, assim, não há uma família pior ou melhor. Há a ideal para você. Né? Então, às vezes a pessoa fala, puxa, estou numa família que não sei o que... Não há erros nessa história. É a família necessária para o seu... Exatamente. É a ideal. Necessária para o seu desenvolvimento. Né? Reclamam-se muito, mas é isso que você precisa. Então, não é o acaso, né? Não é o acaso. Então, esses tutores são como, por exemplo, um pai que pega os dois filhinhos que brigaram e coloca um do lado do outro e fala assim, dá um abraço. Pede desculpa pro seu filho, né? Dá a mãozinha para ele. Vai junto, de mãozinha dada. Pega lá o brinquedinho. Brinca junto, vocês dois. Né? Então os nossos tutores espirituais fazem a mesma coisa com a gente. Colocam do nosso lado, para seguir a estrada, espíritos que são necessários para as nossas corrigendas, né? Para corrigirmos desvios e para realçarmos virtudes. Né? Então, nós temos que, mesmo que nós identifiquemos que fulano ou ciclano não é um espírito afim, ou que ele é um espírito que eu tenho dificuldade de relacionamento, que eu tenho dificuldade de sentimentos para com ele, eu tenho que pensar que ele é justamente a ferramenta mais útil, mais necessária para despertar em mim valores que ainda estão inertes, né, que ainda estão latentes. É mesmo. Né? E dar graças a Deus por isso. Sem dúvida. E raramente acontece também, evidente, né, de espíritos encarnarem em nossa família como nossos pais, em uma missão para que a gente possa cumprir a expiação e a prova que provavelmente será dura, e ele quer acompanhar, ele quer participar disso e nos ajudar a cumprir essa etapa. Então, às vezes, até ocorre isso, né, de um espírito da família espiritual, ele se colocar à disposição, eu quero participar dessa reencarnação juntamente com ele, com meu filho, digamos assim, ou com esse outro espírito amigo, quero participar como pai ou como mãe, ou como irmão mais velho, para que ele cumpra esta passagem dele na Terra bem. Eu quero, é uma missão. E esse espírito vai servir de norte, de exemplo, né, de modelo, de inspiração, às vezes para os outros que ainda estão aprendendo, né, com ele. A gente vê muitas histórias bonitas, até na internet, né? Você não é uma história de um menino, acho que ele ficou paraplégico, o pai dele participa das provas puxando ele num carrinho. Sensacional, maravilhoso. Uma história linda, né? Que é como... É um pai que... É um espírito que falou, ele vai passar por isso, eu vou junto. Vou estar lá do lado dele. Vou estar do lado dele. Que coisa maravilhosa. É linda, essa história é linda. É um exemplo muito bom. Muito bem, então nós vimos nesse comentário do nosso querido Kardec que a função principal dos pais é auxiliar
no desenvolvimento moral e intelectual dos seus filhos. Sim. E aí ele continua no seu raciocínio. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Então é muito comum um determinado grupo de espíritos reencarnar no mesmo ambiente, no mesmo círculo de convivência. Nem sempre, necessariamente, com os mesmos laços sanguíneos, né? Muitas vezes como amigos, né? E evidentemente também tem aquelas pessoas que são menos, que nós temos menos afeição, que evidentemente se caracterizam como experiência dos nossos opositores, daquilo que nós chamaremos de adversários, porque também nós aprendemos com os adversários. Nós não aprendemos somente com aqueles que gostam de nós, né? Exato. Mas tudo bem, nós não vamos ficar por aqui nessa linha de raciocínio por enquanto. Então nós encarnamos no mesmo círculo de convivência, o mais das vezes com espíritos simpáticos. Mas também pode acontecer, sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, né? Ou seja, são opositores de lado a lado, né? Que aí lhes serve de provação, né? Então, ou seja, no mesmo ambiente familiar, no mesmo círculo de convivência, nós vamos conviver com pessoas que nos são simpáticas e com pessoas que nos são antipáticas. Não são os laços da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os laços da simpatia e os laços da comunhão de ideias, os que prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Então pode acontecer, por exemplo, vocês são meus amigos aqui do programa de rádio. Nós não temos vínculos consanguíneos, né? O Marcos, o Guilherme, o nosso querido Fábio. Mas pode ser que nós tenhamos tanta afinidade, nos sentimos com tanta atração assim de um preencher, né, o vazio do outro, que pode acontecer que quando nós abandonarmos o nosso corpício, nós podemos nos buscar uns aos outros. Exato. Né? Fazer um programa de rádio lá na espiritualidade. Fazer um programa de rádio lá também. E com isso, né, Marcelo, até a família espiritual, a gente pode ver que ela só cresce, né? Ela não diminui, né? Então, o passar das reencarnações, hoje nós éramos inimigos, reencarnamos na mesma família consanguínea para nos tornarmos famílias espirituais. No futuro, quantas encarnações serão necessárias? Não sei. Mas o futuro tende a que nós sejamos no futuro parte da mesma família espiritual. E talvez isso aí, quando tiver completo, uma família espiritual única no planeta, eu acho que aí houve a evolução como a família universal, né? O planeta muda de estágio. Eu acredito dessa forma, né? Não precisa, é claro, ser uma família única, mas a maioria se tornar uma coisa única, solidária, ou seja, espiritualmente ser uma família do planeta Terra, entendeu? Então, assim, as famílias vão crescendo, vão unindo umas às outras, vão aumentando. Claro que isso é bilênios, milênios, sei lá eu quanto tempo, mas a tendência a gente vê que parece ser isso, né? É a evolução espiritual e moral, né? Então ela só cresce, eu creio, a família espiritual só tende a crescer. E a gente está falando assim de espíritos afins na mesma família, né? Mas a gente só pensa em irmão, primo, ou espíritos que não são afins, que são, vamos chamar de desafios. Mas pode acontecer que o seu pai seja um desafio para você também, né? É mesmo. Ou que a sua mãe seja um desafio para você. Ou que você seja um desafio para o seu filho.
né? Pode acontecer isso. Mas isso também faz parte da misericórdia divina. Também faz parte do plano dos nossos tutores em nos aproximar. Porque se o nosso pai ou a nossa mãe é um problema, ou seja, se eles são um desafio para nós, de uma forma ou de outra, esse desafio vai nos fazer crescer. Né? Isso mesmo. Nós vamos ter que tirar uma lição disso daí, nós vamos ter que tirar uma transformação disso daí. Nós vamos ter que tirar leite da pedra. Né? Nós vamos ter que corrigir as feridas. Nós vamos ter que causar a aproximação necessária. Eu vou dar um exemplo vivo disso. O meu avô, o Tião Carola, né? Não, ele desencarnou faz pouco tempo. Ele falou que era exemplo vivo. Exato, né? um exemplo vivo, muito bem. É um exemplo. O Guilherme não deixa passar, você já percebeu, né? Que o Guilherme não deixa passar. Né? Exato. Ele é um exemplo vivo e ele vive, viu, Guilherme? O Guilherme está dizendo que ele é um desafio para você. Exatamente, o Guilherme é um desafio no meu grupo aqui. Então ele é um exemplo vivo, ele vive, só que ele vive no plano espiritual. Que é a verdadeira vida. Exato. Então o meu avô foi uma pessoa de um gênio tão rigoroso, tão difícil para os filhos dele, que são assim mais despojados, mais rebeldes, um pouco mais egocêntricos e tal. E o meu avô colocou muita disciplina na casa dele, muita disciplina. Só que como ele é muito das antigas, a disciplina dele era do ponto de vista, ela se manifestava às vezes do ponto de vista violento, mas era disciplina. Né? Aliás, para conter aqueles irmãozinhos lá, tinha que às vezes, eu acho que era o recurso que ele tinha. Mas o que acontece? Até o final da vida dele, ele foi tido pelos filhos como um carrasco. Né? Mas ele viveu o final da vida dele, com o câncer que ele teve, tão dignamente, os 16 anos que ele agoniou, tão dignamente, que os filhos dele refletiram muito sobre a personalidade dele. E hoje não tem um que não reconhece que ele foi o pai que eles precisavam. Sabe, que ele foi o pai perfeito para eles. E eles valorizam... embora os rigores. Exato. E eles valorizam e agradecem muito pelo pai que eles tiveram. E não é hipocrisia, não, só porque o pai morreu, mas realmente eles reconhecem do fundo do coração isso, né? Sim. Então, aquele pai que te parece um desafio, que parece que é problemático, que não sei o quê, tira leite da pedra, tira a lição daí, né? Alguma coisa você vai ter que tirar disso daí. É um desafio para você melhorar. E se os seus pais são bons, então é a sua responsabilidade aplicar aquilo que você aprendeu com eles. Fala, Guilherme. Não, o que eu ia falar é que a gente vive hoje num mundo tão regrado que a gente não pode dar um tapa que tá cometendo um crime, alguma coisa assim. E eu não lembro aonde, mas eu escutei falando assim que estava a criança discutindo com a mãe e a mãe dando uma ordem para a criança. E a criança falando assim, também desse jeito eu não vou mais gostar de você. E a mãe vira para a criança e fala assim, e quem é que disse que eu quero que você goste de mim? Eu quero que você me respeite. Foi o Sandro, isso mesmo. Você me respeite. O amor vem depois, com o tempo. Mas se eu tiver que escolher uma das duas coisas, eu quero o respeito, que é pro teu bem. O teu melhor vai ser me respeitando, sabendo que o que eu estou falando para você é pro seu bem. Entenda isso você agora ou só depois. Um dia a ficha cai, né? E um dia esse respeito vira amor, né? E os pais hoje, na ânsia de serem amados, não dão respeito, não impõem respeito, e depois eles são desrespeitados, né? E são, qual que é a outra palavra? Eles são desprezados pelos filhos. Sim, isso mesmo. E um fato curioso, até quem de nós aqui já fez aquele curso de datilografia, o antigo curso de datilografia. Sensacional, né? Que maravilha. ASDFG. Isso, ASDFG, com os dedos certos, né? Eu tinha uma professora que eu fiz um curso de datilografia, ela era rigorosíssima. Ela passava e se via que nós estávamos digitando com os dedos errados, ela fazia voltar aquele exercício, que tinha que ser. Enquanto que o marido dela fazia vistas grossas. Não podia ficar catando milho, né? Eu aprendi muito com a mulher. No começo eu odiei. Né? Puta, lá vem aquela mulher. Nossa, eu tenho que fazer tudo direitinho aqui. Né? Mas se não fosse aquilo, eu não teria aprendido nada.
Então, às vezes, assim, o rigor nos faz realmente aprender algo que você não vai nem notar o benefício do rigor naquele momento. Pode ser que no futuro, aí você fala, puxa vida, né? Olha como eu fui, né, injusto naquele dia, naquele momento, e o quanto que eu aprendi. E se eu tivesse tido uma professora que nem a sua, Marcos, eu não teria hoje o curso que eu tenho, que é de catilografia, é de catar as teclas. Os remos da disciplina, né? Como é que é? São eu nunca sei, os remos da disciplina... Que te levam para o porto seguro da espontaneidade. Olha. Sensacional. Quem falou essa? André Luiz. Ah, o André? André Luiz. Legal. Lindo, hein? E é bem isso, né? É. Bom, vamos para Vamos fazer mais uma pausa musical? Se você quiser completar o raciocínio, pode completar. Depois a gente faz... Depois eu aqui ia fazer um comentário, a gente pode deixar para o próximo bloco mesmo. Para o retorno. Para o retorno. É que tem uns trechos do Livro dos Espíritos, algumas questões que tem muito a ver com esse tema. E depois a gente poderia você também... separou, né? Separei. Beleza, maravilha. Então, obrigado, Marcos, maravilha. Tornamos então com o programa Momentos Espirituais, direto aqui do estúdio da Rádio Capela FM 105,9, cujo telefone é 3876-6846 e, evidentemente, os estimados ouvintes fiquem ou sintam-se à vontade para eventuais questionamentos. Estamos estudando o capítulo 14 de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Honrai vosso pai e vossa mãe. E, na sequência aqui do raciocínio do nosso querido Kardec, ele diz assim: segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem, então, atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se observa todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Então, nós vemos dessa maneira podemos detectar que numa mesma família nós somos capazes de observar pessoas que não têm tanta afinidade, ao passo que podemos encontrar em famílias de pais diferentes pessoas que têm mais afinidade. Pois não, Marcos, gostaria de ouvi-lo. Então, voltando a essa questão do Livro dos Espíritos, tem um capítulo 7 do Livro dos Espíritos que chama Parentesco e Filiação. E tem algumas questões que Kardec faz aos espíritos, né? Na questão 204, ele pergunta o seguinte: desde que tivemos muitas existências, parentesco remonta às anteriores? Aí os espíritos respondem assim: não poderiam ser de outra forma. A sucessão das existências corpóreas estabelece entre os espíritos liames, né, laços. Liames, né? Obrigado, Fábio. Que remontam às existências anteriores. Disso decorrem frequentemente as causas de simpatia entre vós e alguns espíritos que vos parecem estranhos, né? Aquilo que o Marcelo estava falando, que em família você às vezes não tem o laço do que você tem um outro que é um amigo, né? E na questão 205, pergunta assim: segundo certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, fazendo-as remontar às existências anteriores. Aí os espíritos respondem o seguinte: que ela não destrói, ela os amplia, né, em vez de destruí-los, baseando-se o parentesco em afeições anteriores. Os laços se unem
Os laços que unem os membros de uma mesma família são menos precários. A reencarnação amplia os deveres de fraternidade, né? Pois no vosso vizinho ou no vosso criado pode encontrar-se um espírito que foi do vosso sangue. Ou seja, aquela questão da família universal, ela sempre ampliando-se, né? E depois, também, essa parte é a parte do parentesco e filiação. Tem o item, o capítulo 8, que fala sobre semelhanças físicas e morais, que também gostaria de ler, aproveitando aí a oportunidade. 8 semelhanças físicas e morais. Na questão 207, Kardec pergunta o seguinte: os pais transmitem aos filhos quase sempre semelhança física. Também transmitem também semelhança moral? Aí os espíritos respondem: não. Não transmitem semelhança moral. Não porque se trata de almas ou espíritos diferentes. O corpo procede do corpo, como o Marcelo estava lendo, né? Mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, nada mais existe do que consanguinidade, né? E depois, na questão 208... Ô Marcos, antes de você entrar na 208, só fazer não. um complemento nessa daí. Opa, ótimo. Que o filho não herda do pai os caracteres morais. Mas, né, o pai influencia predominantemente nos caracteres morais do filho, né? É só uma influência, mas Exatamente. ele traz os dele, do espírito dele, que é um espírito imortal, né? E o pai vai só engessar isso, vai moldar isso, né? Exatamente. Ou tentar, Ou né? tentar. Sem que cortar muito, mas eu acho que é importante lembrar que Chico sempre contava a história de uma moça, de uma mãe que, a conversar com ele, dizia que estava muito chateada porque o filho, ele estava sempre internado em clínica de reabilitação de drogados, que ele cometia pequenos delitos e tudo mais, e que ela sempre deu uma educação super cristã para ele, que sempre levou à igreja, que sempre tentou ensinar o caminho da moral e dos bons costumes. E o Chico falava assim: olha, ele está muito bem. Na outra encarnação ele matava, ele fazia... Então, assim, as coisas que vêm com o espírito, né, para a encarnação atual, os pais obviamente tentam da melhor maneira que podem, mas não tem mágica, né? É isso mesmo. E é isso que trata a questão 208, né? Que aí ele faz, a pergunta é a seguinte: o espírito dos pais não exerce influência sobre o filho após o nascimento? Me pergunta. Aí a resposta dos espíritos, né? Exerce e muito, pois, como já dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso recíproco. Pois bem, o espírito dos pais tem a missão de desenvolver o dos filhos pela educação. Isso, para ele, é uma tarefa. Se falhar, será culpado. Olha que interessante, né? Que é uma coisa mais dura. E na questão 209, por que pais bons e virtuosos têm filhos perversos? Ou seja, por que as boas qualidades dos pais não atraem sempre por simpatia bons espíritos como filhos? Olha que interessante, é uma pergunta, né? Quando minha esposa estava grávida, eu fiz essa pergunta: será que vai vir um espírito bom? E olha, depois você vai ver a 210, que é interessante. Aí ele responde o seguinte: um mau espírito pode pedir bons pais, na esperança de que seus conselhos o dirijam por uma senda melhor, e muitas vezes Deus o atende. Foi isso, né, Guilherme, que você estava comentando agora, que o Chico falou. Ele era um assassino. Dessa vez ele melhorou. Para os padrões da mãe, ele é um bandido, e era mesmo. Mas, sabendo, né, das múltiplas vidas que nós temos em vários corpos e tudo mais, ele vai ver que a mãe começa a constatar que, assim, não, peraí, ele está bem melhor do que ele era na vida passada, né? Eu não estou falhando, não estou ao contrário. Falhando, embora eu acho que eu tenha falhado, eu estou dando para ele um grande benefício de uma evolução, porque eu consegui dar uma moldadinha ali, né? Sem dúvida. Eu acredito até que a falha aí é você não dar ao seu filho o que você se predispôs a fazer, né?
nessa reencarnação. E a questão 210, a última aqui, desculpa me estar estendendo, né? A 210 assim: os pais poderão, pelos seus pensamentos e suas preces, atrair para o corpo do filho um bom espírito, em lugar de um espírito inferior. Ou seja, você rezar para receber um anjo. Né? Aí ele, não. Né? Mas podem melhorar o espírito da criança a que deram nascimento e que lhes foi confiada. Esse é o dever. Filhos maus são uma prova para os pais. Né? Lindo. Então eu separei até, eu li isso para o pessoal lá na preleção, porque isso tinha tudo a ver com o tema, né? Às vezes as pessoas não entendem, porque meu filho me trata assim, né? Às vezes ele é uma prova, está sendo uma prova para você. Não que você tenha falhado, ele pode ter melhorado até do que ele era anteriormente. Mas para você está envolvido na história também. Para você está sendo uma prova, né? É lindo o Espiritismo por isso, né? Porque nada, assim, é tudo uma lição. Tudo é uma lição para levar para a nossa melhoria íntima. Nada é perdido, né? Nada é perdido nessa vida. Eu lembro quando a gente estava fazendo, eu não sei se uma preleção ou um programa também falando sobre esse capítulo, que veio uma pergunta assim, tá? E aqueles filhos que têm pais que eventualmente, sei lá, são alcoólatras ou são somente raivosos e que do nada batem, mas não é batem com o intuito de educar, batem com o intuito de descontar um problema que teve no trabalho, que está tendo na vida pessoal, que queimam os filhos, né, com ferro, com cigarro, que fazem coisas muito malvadas com os filhos, e os filhos às vezes inclusive são bebês, não fizeram nada, né? Como que o Espiritismo considera essa questão? Também tem que honrar o pai e essa mãe, esse pai e essa mãe? Como é que funciona? É verdade, porque assim, é uma prova para o pai, né? Isso é uma história que tem entre eles, né? Eu acho assim, mesmo que o pai maltrate esse filho, até ele talvez enxergue nele o inimigo que foram colocados na mesma família. Não digo que enxergue conscientemente, né? Espiritualmente, já vê ele como como nós temos antipatias, né? Então está dentro da sua família alguém que foi o seu carrasco, talvez, né? Opositor. Isso. E é o exercício do perdão, né? Eu vejo dessa maneira, né, Guilherme? Porque como tem o esquecimento do passado, nós temos que ter consciência que a vida não é só de flores, né? É assim? Há flores no caminho. Há flores no caminho, mas não é só flores. Então, a gente tem que aprender a desenvolver as potencialidades do perdão, aprender as virtudes que envolvem a tolerância, né? É um exercício, né? Mas então, agora isso não significa que se o nosso pai nos maltratou, a nossa mãe nos maltratou, eles tiveram um comportamento semelhante a carrasco, mas eu não vou agir dessa maneira. Sim, exatamente. Eu não vou levar adiante esse processo. É um né? problema dele. E até o contrário também, né, dos filhos maltratarem. Como ocorrem situações extremas de filhos chegarem a matar os pais, né? Como aconteceu aí, né, até recentemente. E de pais matarem os filhos também. Pais matarem filhos, filhos matarem pais, assim, sem dúvida, gratuitamente. São aberrações, né? Sem dúvida. São os extremos do extremo mesmo, né? Então vamos tentar entender um ponto aqui. Qual que é a utilidade de eu ter um pai que é violento comigo? Qual que é a utilidade disso para mim? Pois é. Qual que é a utilidade disso? A gente pode pensar em várias. Uma pode ser que eu tenha essa tendência dentro de mim para com o meu filho que ainda nem nasceu. E que eu já vou aprender na pele como não se deve fazer, como se sente quando recebe esse tipo de tratamento, para que eu não o desenvolva, né? Para que eu o tolhe, né? Para que eu o corte na raiz. Não pode ser? Ou pode ser que eu fui assim, ou que eu tenho sido assim, e ainda não sei pelo esquecimento do passado. Exato. Né? Então, é uma coisa que eu tenho que corrigir em mim. Às vezes eu tenho que sentir na pele para não fazer mais nos outros. Pluralidade das existências. Exato. Isso mesmo. Você passar por isto, né? Olha uma outra coisa. Pode ser uma missão minha, aonde eu
me predispus a dar o exemplo para esse pai com a minha resignação. Resignação, tolerância, perdão. Com o meu amor, né? Então eu me predispus a sofrer nas mãos dele, para que depois ele reavaliasse, para depois ele recapitulasse e falasse assim: puxa, esse espírito, ele foi um missionário na minha mão, né? E graças a todo esse esforço que ele fez, hoje eu aprendi uma lição que dói nele muito mais do que às vezes a dor física, né? Então, quer dizer, tem muitas utilidades numa situação dessa, né? E nós temos que ter humildade em aceitar o plano desses tutores maiores que nos dirigem a vida, né? Aceitar. E outra coisa que o Guilherme comentou antes dele fazer a própria pergunta, que é falar o seguinte, que eu não tenho que revidar ou que punir os meus pais de volta, né? Que essa educação deles está nas mãos de Deus, né? E dos tutores que executam a lei de Deus. Exato. Aí vem o honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe, seguir não os honrando mesmo assim. Mesmo assim. Mesmo assim. É o espiritismo, né? O espiritismo, não digo não, é a relação entre os espíritos, né? Que é muito bela. E nada é por acaso, né? Nada é por acaso. Tudo tem um propósito. Sem dúvida. É mais ou menos isso aí que você pensava, Guilherme? Gostaria de ouvi-lo. Não, é isso mesmo. É uma dificuldade de até começar a imaginar. Graças a Deus não passei por isso, mas eu acho que é muito difícil tratar bem quem te trata muito mal, né? Então, se a gente já tem que amar uns aos outros como a nós mesmos, depois a gente vai aprender que tem que amar os inimigos, que já começa a ficar um pouco mais difícil. Amar pai e mãe que bate na gente, eu acho que é mais difícil ainda, que a gente espera isso dos inimigos que queiram bater na gente, mas um pai e uma mãe, quando nos maltratam sem ter aparentemente motivo nenhum, é muito difícil, né? Não se colocar numa posição vitimizada, inclusive, se revoltar. Eu entendo como muito complicado. Eu acho que é uma prova que as pessoas que vêm aqui passar por isso tem que ter muita sabedoria para passar por ela. E o Espiritismo fala para a gente pensar assim: qual é a lição que eu tenho que tirar disso como espírito imortal, né? E tirar essa lição e passar de ano. No livro Paulo e Estevão, nós vamos encontrar, né, um determinado momento que o Emmanuel, referindo-se ao Estevão, ele diz que era um espírito com o coração repleto de perdão, né? Então, quer dizer, nós estamos muito distantes disso, né? Estamos. Mas, lógico, né? Estevão, meu Deus, né? Estevão, espírito de altíssima hierarquia. Depois de Jesus deve ter sido... deve ser, né? Deve ser. E ele, tudo bem, esperar que ele tenha o coração repleto de perdão, nós compreendemos, né? Agora, nós não temos esse coração repleto de perdão. Eu compreendo a angústia na indagação aqui do nosso querido Guilherme, mas por outro lado, né, Guilherme, é um processo, né? É um processo de aprendizado, né? Se nós não entendermos a vida como um aprendizado eterno, né? Se nós não tivermos essa visão de que a vida é um eterno aprendizado, fica tudo difícil, né? Fica muito difícil. Inclusive, fica aí até a sugestão aí de colocar o Gonzaguinha, né? Que ser um eterno aprendiz, né? A alegria de ser um eterno aprendiz. Pois não, Marcos, eu te interrompi. Acho que você ia fazer um comentário, eu te interrompi. Não, eu ia até procurar essa música agora aqui pra gente. Não sei se nós teremos mais um intervalo, mas... Sim, teremos sim. Teremos mais um. Então eu vou ler uma coisinha aqui, ó, enquanto você procura aí, Marcos. Fala assim, ó: tornar-se amigo dos pais, que amanhã terão outra função. Ou seja, amanhã eles podem vir a ser filhos também. Exatamente, bem lembrado, né? Amanhã eles poderão estar no nosso círculo de convivência, né? De outra forma. De outra forma, sem dúvida. Então, olha só. Olha que bonito isso. Tornar-se amigo dos pais, né?
É bonito, né? Essa santidade. É um amor puro, é uma amizade. Levá-los para tomar sorvete, né? Como eu estava falando no começo. Reconhecer a pessoa. Olha só, reconhecer a pessoa. Falar assim, quem é você, pai? Quem é você, mãe? Qual é a sua história? Quais foram os seus anseios, suas frustrações nessa vida? Quais foram seus sonhos que deram certo e os que não deram certo? Né? O que você sente? Onde você quer chegar? De onde você está vindo? Olha que bonito isso, reconhecer a pessoa. Não é aquela coisa superficial, sabe? De sentar do lado, ver novela junto, acabou a novela, vão dormir. Né? Reconhecer a pessoa é muito mais do que isso. Seja grato, ame-os, visite-os. Porque não adianta eu amar meu pai e ficar aqui em casa e deixá-los lá. Né? Se eles estão vivos ainda, fazer uma prece por ele. Tenho que visitá-los, estar do lado, estar presente. Não dar presente, estar presente. Acho que vocês devem ter visto, né? Teve recentemente um vídeo que foi mandado nas redes sociais, aí no WhatsApp e tal, em que um pai estava morando sozinho, né? E não sei se um americano, europeu, né? E aí ele mandou uma carta para os filhos, puxa, é emocionante, né? Mandou uma carta para os filhos, né, como se um vizinho tivesse... Eu vou dar um exemplo, como se fosse um vizinho que mandou a carta para os filhos, como ele tivesse morrido, né? E aí todos foram em busca, né? Todos foram em busca lá do velório e tal, né? Aí chegou lá, ele tinha preparado um jantar, essa coisa toda, né? Poxa vida, olha, eu fico emocionado com uma história dessa. Só apelar feio, né? Impressionante, lindo, né? Não teria necessidade de nada disso, né? Pois não, Fabinho, desculpe. Então, só terminando aqui, ó. Sente-os em seu colo. Olha que imagem mais linda. Nossa, sentar Quantas no vezes colo. os nossos pais nos sentaram nos seus colos, né? Pensou que lindo eu pegar minha mãe e falar assim, mãe, vem cá, senta aqui no meu colo agora. E conversar com ela. É lindo isso, né? Será que a gente tem capacidade de fazer isso? Eu pensando assim, para mim é um desafio, mas eu quero fazer. É um desafio mesmo. Conte-lhes uma história. Ministre-lhes as pequenas satisfações. Vamos pensar num exemplo de uma pequena satisfação? Levar minha mãe no zoológico. Vamos ver o macaquinho lá junto. Né? Sentar na praça e ficar... Mas não é para ela encontrar com a irmã onça, né? Não. Evidentemente não é o caso da mamãe. Não, de jeito nenhum. Então sentar no banco da praça com ela, né? Ficar escutando os passarinhos. Pequenos prazeres. Acho, então, assim, trouxe um exemplo de coisinhas pequenas simples, que são porém honrar pai e mãe. Né? Que ninguém pode falar que não pode fazer, né? É uma coisa muito simples. Você falar, não tenho dinheiro. Mano, não tem dinheiro para passear na praça. Não. Ou seja, verdade. assim, é esse momento, né? Exatamente. De ouvir, de conversar. Jogar uma lágrima. Falar sobre o passado. O amor não custa nada. Isso. O amor é de graça, né, Marcos? Fala, conta da sua infância. Como é que foi a sua infância? Ela vai adorar. Adora. Ela conta da infância. Minha mãe conta muito da infância dela para as minhas filhas. Elas adoram as histórias da minha mãe. Então ela fica contando. Era assim, a minha irmã era assim, assado. Isso é ótimo, você remeter ao passado e tal. É maravilhoso. Agora tem um filme que se chama O Amor Custa Caro, não é? Não, uma coisa assim? Não conheço. Mas é história de romance, né? Lógico, né? Outra coisa que dentro desse pensamento que você estava colocando, né? De que talvez possa nos dar uma boa noção sobre honrar vosso pai e vossa mãe, é que tem aqueles pensamentos do Paulo de Tarso, que é os tudo de Paulo de Tarso, né? Então vocês se lembram, né, que no próprio Paulo e Estevão, num determinado momento, o autor espiritual, né, que é o Emmanuel, ele diz que as cartas de Paulo, como eram inspiradas por Estevão, elas vinham da esfera do Cristo, né? Vinham da esfera do Cristo. Então, tem muitos pensamentos que o Paulo colocou, referindo-se, ele coloca tudo. Então ele fala assim, tudo posso naquele que me fortalece.
tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. Eu posso fazer tudo quanto é coisa de errada, de certa, de errada. Só que a gente tem que ter bom senso, né? Nós temos que saber aquilo que é conveniente e aquilo que não é conveniente. E isso não é autocensura. Não é autocensura, é questão de bom senso. Muito bem. Aí ele fala outros tudos, né? Os outros tudos que eu me recordo são assim: de tudo dai graças, porque tudo concorre para o bem dos que amam o Senhor. E dos que não amam o Senhor? Isso aí já é parte sua, né? Dos que não amam o Senhor, também. Só que eles não sabem ou não percebem. E tem um outro tudo, de tudo dai graças, porque tudo concorre para o bem dos que amam o Senhor. Fazei tudo o que fizerdes, fazei como se fosse para o Senhor. Como se fosse para o Senhor, você pode entender o Mestre Jesus, ou pode entender Deus nosso Pai. Entendeu? Então, tudo que nós fizermos, se nós fizermos em nome, como se fosse para Deus, como se fosse para o Mestre, será que nós vamos cometer os desatinos que nós cometemos? Né? Será que nós vamos nos mantermos na sombra? Será que nós vamos nos mantermos no lodaçal? Ou no pântano? Ou acomodados? Ou vamos nos manter acomodados? Vamos manter na água parada, contaminada, infecta? Fica aí a reflexão. Vamos fazer aí um intervalo musical e retornaremos em seguida. Tá bom. No intervalo passado, nós ouvimos Mundo Escola, né? De Tim e Vanessa. Esqueci de dizer a vocês, e ouvimos essa música. E agora nós vamos ouvir Gonzaguinha, nosso Marcelo aqui não lembrou, com a música O Que É, O Que É. O que é, o que é, exatamente. É o nome da música. Tornamos então com o programa Momentos Espirituais, discutindo hoje o capítulo 14 de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Honrai vosso Pai e vossa Mãe. Então, como nós discutimos anteriormente, vale essa reflexão que muitos pais falharam em suas missões, abandonando seus filhos, abandonando fisicamente, abandonando a possibilidade da convivência, seja pela separação entre os casais, seja pela imaturidade psicológica, imaturidade espiritual que os pais se encontravam, e eles viraram as costas para os seus filhos. Mas gostaríamos também de fazer uma reflexão, que muitas vezes vemos muitos casais que permanecem unidos 30, 40, 50 anos, bodas de ouro, mas muitas vezes os seus próprios filhos se sentiram abortados emocionalmente, abortados do ponto de vista psíquico. Conviveram fisicamente esse tempo todo, reuniram-se nos natais, nas comemorações, nos aniversários, tiveram oportunidade de, quando os filhos foram buscar os seus próprios passos, morarem até próximos dos pais, próximos fisicamente, mas distantes do ponto de vista emocional. Então, vale a pena essa reflexão também, para que tenhamos esse cuidado de nos esforçarmos para não cometer
o aborto emocional, que talvez seja mais doloroso do que o aborto físico. Vocês gostariam de fazer mais alguns comentários, queridos Marcos, Guilherme, Fábio Burs? Fábio Burs é demais, viu, Fábio? Fábio Burs, Burs significa nascimento em inglês, né? Impressionante. Agora eu fico com isso na cabeça o tempo todo. Sensacional. Melhor nascimento que morrimento, né? Melhor nascimento do que morrimento, é verdade. E então, acho que vale a pena nós estarmos atentos, né, para esse lado afetivo, né? Esse lado afetivo que muitas vezes é o que mais toca os nossos corações, é o que mais marca a nossa convivência com os nossos pais, mas que tenhamos a confiança em Deus de recebermos as forças necessárias e buscarmos as forças necessárias para superarmos as imperfeições dos nossos pais. Superarmos as dificuldades que temos com eles e eles conosco. E de nossa parte, buscarmos facilitar esse convívio. Nós não sabemos direito quais dificuldades que os nossos pais tiveram em nos criar, o que se passava exatamente em seu coração, em sua mente, as dificuldades, as preocupações que eles tinham, né? O grau de amadurecimento psicológico que eles se encontravam. Por isso que muitas vezes eles tomaram decisões. Será que essas decisões equivocadas, se nós estivéssemos no lugar deles, será que nós faríamos diferente? Né? Então essas indagações que a gente tem que estar atento, né? Que nós devemos estar atentos. E a colocação do Guilherme eu acho que foi perfeita, né? Porque o Guilherme diz, né, que a doutrina e Jesus, né, nos ensina que temos que amar, né? E aí vem as formas de amar, né? Amar o próximo como a si mesmo, amar o inimigo, né? Aí, dentro de casa, tem um nosso pai, um nosso filho, uma nossa mãe, uma nossa filha, que é nosso inimigo, né? Que deveria ser, né? Deveria ser ter um lado afetivo muito mais intenso e não é. Então nós devemos buscar, né, essa compreensão superior de identificar qual aprendizado real que devemos ter, né? É verdade. E superar, né? Superar essas aflições, né? Eu já ouvi, não sei se vocês vão saber, eu não me lembro, mas já ouvi algo do seguinte, que antes de reencarnarmos, um espírito ele visita os pais, visita a família. Me parece que ele já, sem dúvida, né, ele já está presente, já sabendo o que ele vai encontrar, né? E já está em contato com os pais dele, antes dele mesmo reencarnar, de tomar, entrar no mundo, né, do nosso planeta. Então acho que o ensinamento ele começa bem antes até, né? Ele já sabe, eu vou sofrer, eu vou passar por isso, mas eu vou superar, vou ter que aguentar essa minha prova, né? E eu queria, voltando àquela música, né, do Trem Bala, da Ana Vilela, recomendo a vocês ouvirem depois com o tempo, mas o refrão, eu vou ler para vocês aqui o refrão, ela diz assim, estou curioso. Segura teu filho no colo, sorria e abrace seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro.